Uma tristeza, não sonhar. Mona Lisa, além de carregar no peito a tristeza de não ter fisicamente a presença do filho, sofre também a de não sonhar com ele. Não lembro. Para ela, esse fato constituiu-se uma grande tristeza. Gostaria de, ao menos em sonho, comunicar-se com ele, ter a certeza de que ele está bem. Minha maior angústia e preocupação é saber como ele está. Será que está sozinho ou está com alguém conhecido? Será que realmente tem alguém cuidando dele? Dá um alívio no coração saber que tem. No livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 9 há um relato a respeito da questão. É o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita aos filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam à esfera carnal. No lar da bênção, mães que se preparam para a maternidade com a responsabilidade são acolhidas, bem como crianças que desencarnam e também aquelas que já possuem condições de encarnar. Nessa colônia, os pequenos que deixaram o corpo físico são amparados, acolhidos e velados com muito carinho pelos companheiros da espiritualidade maior, que se dedicam exclusivamente ao auxílio à infância. Há também as visitas periódicas das mãezinhas que continuam na terra e que são conduzidas em excursões no momento do sono físico, a fim de encontrar-se com eles, manterem um pouco que seja a saudade e ajudá-los em sua recuperação. Agora, vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Esse foi citado no capítulo 8, Entre a Terra e o Céu, referindo-se o instrutor de André Luiz, as mães que seriam levadas à colônia espiritual Lar da Bênção naquela noite. Mas o que é o sonho, afinal? Allan Kardec propôs essa indagação aos espíritos luminares quando estava compilando o Livro dos Espíritos. Para nosso codificador, a questão dos sonhos, assim como para nós, era algo provocador. Tanto que há um capítulo, o capítulo 8, em O Livro dos Espíritos, exclusivamente destinado a eles, quando fala da emancipação da alma. Na questão número 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Por isso, sonhamos quando o corpo descansa. O espírito encontra condições de emancipar-se, entretanto, em contato mais diretamente com a espiritualidade. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores consentem, sem grande repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de, igualmente, não falirem quando se propõem a instruir os outros. Foi citado no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos. Através do sono físico, as mãezinhas que se veem incapacitadas de perceberem seus filhos que partiram para o plano espiritual podem encontrar-se com eles. O sono é a porta que Deus
lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é propício, também citado no Livro dos Espíritos. Mas se sonhamos sempre que dormimos, a pergunta que se segue é: por que nem sempre lembramos? Allan Kardec também pensou acerca deste questionamento, citado na questão 403 do Livro dos Espíritos. Por que não lembramos dos sonhos? Nisso que chamas de sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Ainda no livro Entre a Terra e o Céu, especificamente no capítulo 12, vamos encontrar a seguinte afirmação, relacionada às visitas que as mães enlutadas fazem durante o sono físico aos filhos no mundo espiritual. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a sua extensão, para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento do coração. Essas mães que são agraciadas com as excursões que a espiritualidade costumameira faz, com a finalidade de amenizar a saudade de ambos, normalmente, quando retornam do abençoado passeio, podem permanecer com a imagem fixa do filho em suas memórias. Podem, com isso, sentir-se prejudicadas em suas faculdades diárias, diante da tristeza que pode envolver-lhes o coração, já que não podem ainda conservar-se em convívio permanente com eles conforme gostariam. Diante disso, os espíritos normalmente as envolvem em fluidos calmantes para que as lembranças do grande encontro sejam suavizadas. Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para eles redundaria em saudade mortal. Citado Entre a Terra e o Céu, no capítulo 12. Diante disso, podemos concluir que, embora nem sempre nos lembremos dos sonhos que tivemos, esse fato não é impedimento para que tenhamos, enquanto dormimos, nos encontrado com aqueles que tanto amamos. No caso das mães enlutadas, o não lembrar é devido a, em muitos casos, essa lembrança redundar em saudade, de que tanto machuca e poderia provocar sofrimentos variados, a ponto de ser considerada, no livro Entre o Céu e a Terra, uma saudade mortal. Apesar de Mona Lisa não se lembrar dos sonhos que certamente tem com seu pequeno Clebinho, passa 24 horas do seu dia pensando nele. Ele não sai do meu pensamento, disse Mona Lisa. Tudo na vida tem uma lembrança dele, mas não é algo doentio. Fala ela com tranquilidade, como ela mesma disse. Compreende que essa sensação é necessária para o bem-estar dele.
Não existe dor em falar dele. Falo dele como uma saudade gostosa. Todos os dias ela desperta muito cedo, horário em que Clebinho chegava em seu quarto. É difícil, principalmente às 6 horas da manhã, a hora em que ele entrava em meu quarto e ficava aqui em minha cama, deitado comigo. Mona Lisa desperta todos os dias às 6 horas da manhã. É como se sentisse o cheiro da presença do filho, como se ali fosse ao encontro dela no horário costumeiro, para beijar-lhe a face e desejar-lhe um bom dia. Permanece deitada em sua cama, invadida pela lembrança do pequeno, e envolvida em seu eterno amor de filho, ela volta a dormir novamente.